A história dos faraós é uma parte central da antiga civilização egípcia, que durou aproximadamente de 3100 até a conquista do Egito por Alexandre o Grande, em 332 a.C. Os faraós eram os governantes do Egito e eram considerados divindades vivas, sendo o elo entre os deuses e os humanos. A história dos faraós pode ser dividida em várias dinastias e períodos importantes. Período pré-dinástico, antes de 3100 a.C. Antes do surgimento dos faraós, o Egito era dividido em pequenos reinos independentes. Por volta de 300 a.C., o rei Menes, ou Narmer, unificou o Alto e o Baixo Egito, dando início à primeira dinastia. Tetzhaf, período arcaico, é 3100 a 27. Este período abrange as primeiras duas dinastias, quando o Egito começou a se consolidar como uma civilização unificada. A capital foi estabelecida em Mênfis e houve avanços significativos na escrita e na administração. Reino Antigo, c. 2686-281 a Force. Conhecido como a Era das Pirâmides, este período inclui as dinastias 3 a 6. Os faraós mais famosos deste período incluem Djoser, que construiu a pirâmide de degraus em Saqqara, e Kelps, que construiu a grande pirâmide de Gizé. O poder centralizado dos faraós atingiu seu auge, mas o Reino Antigo terminou em um período de declínio e fragmentação. Primeiro período intermediário, c. 2081 de 2055 a. Um tempo de descentralização e instabilidade, onde o poder estava dividido entre governantes locais. Reino Médio, 85 de 650 Force. Este período viu a reunificação do Egito sob a liderança dos faraós da Pérsima e da Segunda dinastias. O faraó Mentuhotep II é acreditado com a reunificação do Egito. O Reino Médio é conhecido por seus avanços em literatura, arte e arquitetura. Segundo período intermediário, 1650-1550. Outro período de divisão e instabilidade, marcado pela invasão dos Hicsos, um povo estrangeiro que governou o norte do Egito por um tempo. Reino Novo, 1550-1070. Considerado a Era de Ouro do Egito, este período incluiu as dinastias 18 a 20. Faraós notáveis incluem Hatshepsut, a rainha faraó, Akhenaton, que tentou introduzir o monoteísmo, Tutankhamon, famoso por sua tumba intacta, e Ramsés II, conhecido por suas construções monumentais e por seu longo reinado. O Egito expandiu seu território e floresceu culturalmente. Terceiro período intermediário, c. 1074, um tempo de fragmentação política e declínio, com poder dividido entre várias dinastias e governantes locais. Período tardio, 664-332 a. O Egito foi brevemente reunificado e floresceu novamente sob a sexta dinastia, mas depois caiu sob o domínio de potências estrangeiras, incluindo os assírios e os persas. Período ptolemaico, 332. Após a conquista de Alexandre o Grande, o Egito foi governado pela dinastia ptolemaica, de origem grega. O último governante desta dinastia foi a famosa rainha Cleópatra VII, cujo reinado terminou com a conquista romana. A história dos faraós é marcada por grandes realizações em arquitetura, arte, religião e administração, bem como por períodos de conflito e fragmentação. Os faraós deixaram um legado duradouro que ainda fascina o mundo moderno. Cleópatra VII, Theia Philopator, mais conhecida simplesmente como Cleópatra, foi a última rainha do Egito e é uma das figuras mais famosas e intrigantes da história antiga. Ela nasceu em 709 e morreu em 30 anos. Sua vida e reinado foram marcados por sua inteligência, habilidade política e romances com líderes romanos proeminentes. Primeiros anos e ascensão ao trono. Cleópatra era filha de Ptolomeu II Auletes, um faraó da dinastia ptolemaica, que era de origem grega e governava o Egito desde a conquista de Alexandre o Grande. Após a morte de seu pai em 51, Cleópatra ascendeu ao trono, inicialmente co-governando com seu irmão mais novo, Ptolomeu III, com quem se casou conforme a tradição dinástica.